casamento. É o texto que eu faço para o casamento. Fica tranquilo que eu não vou demorar mais que 10 minutos. Sempre uso essa passagem aqui para casamento. Está em João capítulo 2, que é o primeiro milagre que Jesus fez. Quem sabe aqui o primeiro milagre que Jesus fez? Isso, ele foi convidado para um casamento, transformou água em vinho. Tanto é que ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galiléia, estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postos 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima, e disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados dos que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Nós sabemos o compromisso que é o casamento. O que é você prometer votos, o que é você prometer o teu amor a alguém, tanto a um homem quanto a uma mulher. E nós sabemos que estamos vivendo uma geração que está praticamente se degenerando essa visão de matrimônio, de casamento. Nós vivemos hoje praticamente contrato e etc. Mas uma coisa que faz toda a diferença num casamento, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de Jesus. E de um livro que é o Manual do Ser Humano, um livro que você pode encontrar a resposta para qualquer pergunta que você tem na sua vida. Mas quando nós convidamos Jesus para o nosso casamento, para o nosso noivado, como é o princípio do casamento, para um compromisso, para uma aliança, quando você convida Jesus, você está convidando princípios, você está convidando respeito, você está convidando paz, você está convidando alegria, e você está convidando uma saída para quando uma situação for adversa. Você não está simplesmente convidando uma religião, você está convidando alguém a qual você pode abrir o seu coração. E o interessante aqui é que tinha acabado, nessa reunião, tinha acabado o vinho. O vinho para o judeu representa alegria. E a minha pergunta é: quantas vezes termina a alegria num casamento? Quantas vezes nós dizemos palavras que não gostaríamos de dizer, e essas palavras acabam por ferir, gerar sentimentos e logo então comportamento? Quantas vezes nós não passamos numa situação onde o casamento, onde a relação, onde a aliança que nós fizemos fica que nem a água, sem cor, sem sabor, sem cheiro? Quantas pessoas que dão tudo para não voltar para casa, porque sabem que vão encarar um campo de batalha? Mas se Jesus foi convidado, ele pode transformar isso em vinho, em alegria. Pode transformar essa situação em alegria. E o interessante, Nicolas e Letícia, é que o Senhor Jesus, ele fez um milagre naquela água. E o que aconteceu? O mestre-sala, quando provou a água já transformada em vinho, disse assim: engraçado, todo noivo dá primeiro o bom vinho, e depois que o pessoal tomou bastante, ele começa a servir o inferior. O entendimento que nós temos é que parece que o princípio da relação é bom. Você está casado, o marido está levando a mulher no começo para ver as estrelas, né? O noivo levando a noiva, dizendo que as estrelas se escondem diante da beleza e todo aquele romantismo. Mas já vão passando-se os tempos, não é mais a estrela que está escondida, é o céu que está nublado, né? Passa-se o tempo e parece que nós vamos esfriando na relação, mas a Bíblia garante que os melhores anos ainda estão por vir. Amém. Se Jesus estiver na relação. Todo ano é melhor se Jesus estiver. Amém. Então fica aqui o meu conselho para você. Está passando por um problema? Talvez você não precisa de uma religião. Você precisa de um relacionamento com Deus. Amém. Você precisa dizer: Jesus, me ajuda.
Jesus, me ajuda. Amém. Agora, para que isso aconteça, eu tenho aqui nas minhas mãos... eu tenho duas alianças. Essas alianças, esse anel que representa uma aliança não tem fim. E a Bíblia diz até que a morte os separa. Nós prometemos o amor a alguém. E nós trabalhamos para que esse amor dure até que nós partamos dessa terra. Mas, pastor, é tão difícil, é complicado hoje. A incompatibilidade de gênio, de caráter, hoje o problema financeiro. Eu estava perguntando para alguns amigos meus que são terapeutas de casamento, e eu disse qual é o maior motivo de separação, de divórcio. Eles me falaram dois: dinheiro, e o segundo, incompatibilidade de gênero e caráter. Duas coisas tão tolas. Mas isso tudo deriva de uma primeira coisa: falta de diálogo, falta de conversar. Mas eu dou um conselho maior: todo problema, ele precisa ser resolvido à luz da palavra. Se você conversar com a sua esposa a respeito do dinheiro, o que a Bíblia diz a respeito de todos os assuntos, e você tiver o temor no seu coração, a humildade para pedir para Deus, essas discussões, elas vão terminar e começará uma amizade. Um trabalhará junto com o outro para construir uma vida. Para construir crianças que hoje são adultos, né? A senhora deve lembrar da Letícia, pegando a sua sandália, vestindo, ficando mais caminhando comigo, colocando o pé dentro do seu sapato, que era bem maior que o dele. Vocês sabem o que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando ser como vocês são. Eles estão tentando seguir os passos de vocês. É por isso que o conselho de vocês para eles, quando eles precisarem, tem que ser como a mãe de Jesus deu: fazer tudo quanto o Senhor quiser. Que bom ter um pai e uma mãe, Nicolas. E quando você precisar, diga: meu filho, vá até Jesus, busque Jesus. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Que bom seria que você, que ao invés de dar um conselho, deixa ou larga, você orasse e pedisse: vai aos pés do Senhor. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Tudo começa aqui. Eu estou colocando essas alianças dentro desse livro. Porque as palavras que tem nesse livro aqui, quando elas são reveladas aqui nesse coração, elas se tornam verdade. Então ela vai ser amada. Ele vai ser honrado. E nós vamos ser felizes. Amém. Nós vamos orar agora por essas alianças. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo essas alianças. Sim, Deus. E aqui seja o começo, Deus, de algo que não terá fim. Amém. Em nome de Jesus. Que o Senhor honre o Nicolas, Senhor, no começo da sua caminhada, que o Senhor abra as portas para ele. Que ele seja um excelente marido, um excelente pai, um excelente ser humano, um homem cheio do teu Espírito. Amém. Que a Letícia seja uma mulher cheia do Espírito Santo, Amém, sábia, Senhor, em nome de Jesus. cheia da tua graça. Senhor, eu abençoo essas alianças aqui em nome de Jesus, publicamente diante dessas testemunhas. Eu apresento eles dois como compromissados em Ti. Amém. Compromissados um para com o outro. E com um compromisso em Ti, Deus. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Eles vão fazer um voto um para o outro agora. Pega essa aliança, pega a mão direita por enquanto, olha os olhos dela. Ai, pastor! Letícia, começa a colocar a aliança assim. Isso. Olhando dentro dos olhos dela, diga assim: Letícia. Letícia, Com essa aliança, eu me comprometo com você. E eu prometo que eu serei fiel a você. Que eu serei fiel a você. Com todo amor. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nicolas, Com essa aliança, com essa eu aliança, selo meu compromisso eu selo meu compromisso de passar todos os dias